amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Páginas Difíceis da Física. Neste vídeo nós estaremos discutindo rapidamente o problema do líquido em rotação. Imagine o seguinte, pessoal, imagine que eu tenha um balde contendo uma certa quantidade de água. Então nós sabemos, da nossa experiência diária, que se o balde ele está parado, se ele não girar, se a sua velocidade angular for zero, nós sabemos que a superfície da água ela é plana, tá certo? Muito bem. Agora, se você começa a girar esse balde, imagine que você coloque uma corda lá na alça do balde e torce essa corda, e aí o balde começa a girar. O que você observa, Você observa que a água, ela tende a subir pelas paredes do balde. A superfície da água forma uma curva, tá certo, pessoal? Aqui, no centro tende a descer, tá certo? E a água tende a subir pelas paredes desse balde. Isso numa situação em que você está girando. Então vamos colocar aqui o nosso eixo de rotação, Então, esse balde, esse sistema está girando com uma velocidade angular aí que nós vamos chamar de ômega. Tá bom, pessoal? Muito bem. O meu objetivo nesse vídeo é não, claro, aprofundar nesse experimento. Esse experimento foi pela primeira vez pensado por Newton, É a famosa experiência do balde de Newton, em que ele teria imaginado essa experiência para tentar provar a existência do espaço absoluto, Porque Newton se pergunta, a superfície da água, ela então sobe aí pelas paredes, A água tende a subir pelas paredes. Então, pessoal, essa água, por que ela faz isso, Ela se movimenta em relação ao quê? Ela tem que se movimentar em relação a algum referencial. Em relação à Terra não pode ser a explicação desse fenômeno, porque a Terra só puxa, a força-peso só puxa para baixo. Newton também pensa em relação às estrelas. Será que são as estrelas, Na época de Newton não sabia ainda da essência das galáxias, Será que são as estrelas que acabam então exercendo essa força e puxando essa água para os lados? Aí ele faz um cálculo, tá certo? Bastante elegante, E mostra que a soma de todas essas estrelas que estão aí mais ou menos uniformemente distribuídas no espaço dá zero. Então também não pode ser as estrelas. Então ele coloca aqui esse sistema, essa água gira em relação ao espaço vazio, o espaço absoluto, tá? Então Newton ele distingue no seu Principia os movimentos absolutos dos movimentos relativos. Isso depois vai gerar uma série de discussões, E ele teve vários críticos, como Leibniz, Ernst Mach e posteriormente Einstein, Enfim, eu não gostaria de entrar nesses detalhes, pessoal, mais filosóficos, da teoria de Newton. O meu objetivo nesse momento é mostrar para você qual é a forma dessa curva, qual é a forma, da superfície da água. Será que é uma curva que a gente conhece? Vamos então tentar obter matematicamente a equação dessa curva, da superfície do líquido em rotação. Para isso, pessoal, vamos então pegar algum elemento da superfície desse líquido, vamos pegar um certo elemento de água, um ponto na superfície desse líquido, e vamos marcar todas as forças que atuam neste elemento. Então, imagina que você está na superfície desse líquido, em cima desse ponto, e quais são as forças ali que você está sofrendo, Então, você está sob a ação do peso, sempre na vertical para baixo, M vezes G, tá bom? Para quem está ali girando junto com o líquido, aquele elemento de líquido, ele está sujeito ao quê? A uma força centrífuga, uma força que foge do centro, que é uma força, na verdade, fictícia, inercial. Ela não é uma força exatamente porque nós estamos num referencial aí não inercial. Então é como se tivesse aí essa força
centrífuga, né? Que é dada pela mesma expressão da força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Então, massa vezes velocidade angular ao quadrado, vezes, vamos chamar, pessoal, de x, né, a distância desse elemento até o eixo de rotação, tá bom? Então, x é o raio, né, dessa trajetória desse ponto aqui, tá ok? Muito bem. Vamos usar aqui a notação de versores já, eu acho que fica mais fácil. Vamos colocar aqui o nosso sistema, né, xy. Então nós temos I chapéu, J chapéu. Vamos usar aí os versores unitários, né, vetores unitários da base. Então aqui a gente tem menos mg J chapéu, né? E aqui nós temos m ômega ao quadrado x na direção x chapéu ou I chapéu. Tanto faz, né? Eu posso chamar I chapéu ou x chapéu, ou J chapéu ou Y chapéu. Mas também, pessoal, deve haver uma outra força atuando. Por quê? Porque essas duas só, elas dão uma resultante para cá. Mas esse ponto aqui, esse líquido, né, em rotação, ele está em equilíbrio, tá certo? Esse ponto de água, essa partícula, ela não é acelerada, né, nem em uma direção nem em outra. Então quer dizer que deve haver outra força que está equilibrando a resultante dessas duas, que é esta aqui. Esta aqui é a força que as outras partículas do líquido exercem sobre essa partícula aqui. É uma resultante de outras forças. Forças de coesão, de adesão, aí é uma série de forças que a gente não vai entrar nesse momento em detalhes, tá bom? Então existe essa outra força resultante que é devido às outras partículas do líquido, tá bom? Nesse ponto aqui. Então essa partícula de líquido nessa superfície está em equilíbrio, pessoal, está em equilíbrio sob a ação dessas três forças, tá ok? Novamente eu enfatizo que nós estamos analisando essas forças no referencial do líquido. Nós estamos aí se movimentando junto com esse líquido. É por isso que apareceu então essa força inercial fictícia chamada força centrífuga, tá bom? Muito bem. Eu vou então desenhar essa partícula de líquido aqui para a gente ficar mais claro, tá bom? Pessoal, notem o seguinte, vamos lá, vamos colocar aqui as forças então, R, e aqui a gente tem o peso, né, menos mg J chapéu, e aqui eu tenho m ômega ao quadrado x I chapéu. Muito bem, eu tenho então, vejam só, como o líquido está em equilíbrio, tá certo? Vamos lá, vamos imaginar aqui uma tangente à superfície desse líquido. Então, essa reta que eu estou desenhando aqui, ela é uma reta tangente à superfície do líquido. Essa tangente, naturalmente, ela faz um ângulo θ aí com a horizontal, né, com o eixo X, tá bom? E muito bem. E como que eu poderia, então, e por que eu estou fazendo isso? Porque o meu objetivo é achar a equação, não é isso? A equação dessa curva, a equação dessa trajetória, a equação da superfície desse líquido, tá bom, pessoal? Dessa curva aqui. E aí, se nós usarmos os nossos conhecimentos de cálculo, nós sabemos que a tangente do ângulo θ, tá bom, pessoal? O que é isso? Isso nada mais é do que a derivada de y em relação a x, onde y é a minha coordenada aí vertical e x é a minha coordenada horizontal. Mas como que eu vou achar isto? Não é verdade? Muito bem. Notem o seguinte, pessoal. Essa minha reta tangente aqui, tá bom? T, ela é perpendicular, claro, a esse vetor R, não é verdade? Então, olha que interessante. O R, ele é uma força
que as outras partículas do líquido exercem sobre essa partícula em particular, e essa força ela é perpendicular, então, nesse ponto, né, à superfície desse líquido. Portanto, pessoal, esse vetor força R, ele é perpendicular à minha reta tangente. Ora, se eu conheço quem é R, eu conheço pelas ferramentas aí da geometria analítica e da álgebra linear, eu sei achar a equação dessa minha reta tangente e, portanto, eu consigo aí escrever uma equação, tá certo? Diferencial para a superfície desse líquido. Como assim? Notem o seguinte. Eu falei para vocês, então, que a resultante dessas duas forças aqui, ó, tem que ser igual à força R, tá bom, pessoal? Então, a força R, que é a força de todas as partículas do líquido nessa partícula aqui, ela é a soma vetorial dessas outras duas. Então, nós temos menos mg j chapéu mais m ômega ao quadrado vezes x e chapéu. Então, se eu conheço a expressão da força R e se eu sei que essa força R aqui, ela é perpendicular à minha tangente à superfície do líquido naquele ponto, eu conheço então a equação, a minha equação da reta tangente, pessoal. Vamos aí associar essa reta tangente a um vetor que eu vou chamar de t. Então eu sei que o meu vetor R é perpendicular ao meu vetor t e se eu conheço o meu vetor R, automaticamente eu conheço o meu vetor t. Por quê? Porque eu sei da geometria analítica ou da álgebra linear, né, que um vetor perpendicular a um outro é quando o produto interno ou produto escalar entre esses dois vetores é igual a zero. Isso implica necessariamente que a gente pode trocar, tá bom? Os versores, onde é J chapéu, a gente coloca I chapéu, e onde é I chapéu, a gente coloca J chapéu. Então, uma expressão aí possível para o meu vetor T, que é tangente à superfície do líquido no ponto, é menos mg vezes I chapéu, mais m ômega 2 x J chapéu. Se você fizer o produto escalar desse vetor R por esse vetor T, então a gente tem esse termo vezes esse termo, então J chapéu escalar I chapéu, ou I chapéu escalar J chapéu, a gente sabe que é zero, tá bom? Você lembra, né, da sua álgebra linear, que I chapéu J escalar J chapéu, isso aqui é zero, por quê? Porque o vetor I, ele é perpendicular ao vetor J, e aí o ângulo é 90 graus, né, cosseno do ângulo de 90 vai dar zero, porque o produto escalar envolve o cosseno, tá bom? É simples assim. E esse termo aqui, escalar esse termo aqui, e escalar J também vai dar zero. Ora, pessoal, por que eu fiz isso então? Porque eu precisava obter a equação da minha, a equação vetorial, no caso, da minha reta tangente, né, à superfície do líquido naquele ponto. E agora, conhecendo a minha reta tangente, eu conheço então a tangente desse ângulo θ, que nada mais é do que a componente y dividida pela componente x. Tá legal? Ou seja, você vai pegar... ou seja, isso aqui, a tangente de θ, que é dy dx, né, a derivada de y em relação a x, também pode ser escrita como a componente y, que nesse caso aí é a força, é o módulo da força centrífuga, né, pelo módulo, tá, da componente x. Ali é, mg, é menos mg, mas a gente coloca em módulo só, né, mais mg. E aí, então, olha só que interessante, eu chego numa equação diferencial dy dx igual ômega ao quadrado x sobre g, pessoal. É resolvendo esta equação que você vai determinar a superfície, né, a equação da curva dessa superfície desse líquido aqui, tá bom? Esta equação, ela é imediata, tá? A solução dela é trivial. dy, então a gente pode separar as variáveis aqui, né? Ômega ao quadrado x sobre g dx, e agora você já pode integrar isso, tá bom, pessoal? Você já integra isso de 0 até y, e aqui você integra de 0 até x.
Então você vai ter y igual ômega ao quadrado vezes ômega ao quadrado. A integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Então, ômega ao quadrado, x ao quadrado sobre 2g, né, mais uma constante aí de integração. Tá bom? Vamos integrar sem limites primeiro, pessoal? Então, na verdade, aqui a nossa integral ela é indefinida, tá? E aí agora a gente vai descobrir o valor desta constante c. Mas antes disso, qual é a forma dessa equação, pessoal? Y é uma função do quê? De x ao quadrado. É isso mesmo que você está vendo. É a equação de uma parábola, tá? Então, quando você coloca um líquido para girar, o formato, a forma que ele assume é uma forma parabólica. Interessante isso, né? Bem interessante. Então, esta aqui é a equação dessa superfície. Depende da velocidade angular e da aceleração da gravidade, claramente. Tá bom, pessoal? Eu vou agora, nesse momento, fazer um outro desenho, porque agora a gente vai tentar obter o valor dessa constante C, que aí está. Muito bem, vamos então fazer um novo desenho. Então eu vou desenhar aqui o meu recipiente, novamente, tá? E aí a superfície, então, do líquido, né? Que é uma superfície parabólica. Vamos colocar aqui o nosso eixo Y, o nosso eixo Y, o nosso eixo X. Tá bom, pessoal? Muito bem. Como que eu vou obter esta constante de integração C? Tá bom? Ela depende claramente aí de alguns parâmetros, né? Imagina o seguinte, pessoal, olha só, quando esse líquido então está girando com uma certa velocidade angular, ele sobe então, né, tende a subir aí pelas paredes, tá bom? E notem o seguinte, quando a superfície inicialmente ela estava plana, tá? Então quando o seu recipiente lá estava paradinho, bonitinho, quando a superfície então aqui estava plana, qual que era a área aí compreendida por essa superfície, né, plana? Não tem área, essa área vale zero, tá bom? Então, quando a superfície ela é plana, a gente pode dizer que a área compreendida pela curva, pela reta no caso, ela é zero, porque não tem. Da mesma forma, pessoal, quando o líquido ele sobe pelas paredes, não é difícil, melhor dizendo, deduzir que essa área compreendida aí pela curva, tá bom? Em relação aí o eixo X, né? Ela também continua sendo zero, tá bom? Por questões de simetria. Esta área aqui, superior, mais essa área aqui, deve ser igual, embora meu desenho não esteja muito simples de visualizar, essas áreas aqui, se eu somar todas, eu também vou concluir que ela continua sendo zero. Tá bom, pessoal? Então nós vamos partir desse fato para deduzir o valor dessa constante C. Muito bem. Então a área, né, dessa curva aqui é uma curva que é descrita aí por uma função f de x, tá bom, pessoal? Y de x, né? A área, então, dessa curva, ela é uma integral, tá bom? De y vezes dx, de um certo zero, que a minha origem ela está aqui, né? E eu vou calcular, na verdade, essa área até o valor A, onde A aí é a metade, tá? Da largura do recipiente, tá bom? Então, A é só essa parte aqui, que é a metade da largura do recipiente. Eu vou também, pessoal, imaginar um retângulo, né? Um retângulo de largura aí, infinitesimal dx, e ele está a uma distância x, né, da minha origem, e ele tem uma altura y. Então a área de todos esses retângulos é a base vezes a altura, y vezes dx, e aí se eu somar todos esses retângulos, no limite quando o número deles tende ao infinito, eu tenho uma integral,
que é então a integral de 0 até a, tá bom? Essa minha integral vai de 0 até a de y vezes dx. É assim que eu vou calcular essa minha constante de integração. E essa área, naturalmente, tem que ser igual à área quando a superfície estava plana, tá bom? Por questões de simetria. Então, muito bem, eu vou então integrar de 0 até a y, que é a função já quadrática aqui que eu já descobri, e ômega ao quadrado vezes x ao quadrado sobre 2g mais a constante c, isso vezes dx, e isso é igual a 0. Tá bom, pessoal? Muito bem. Vamos então integrar aquele termo de 0 até a. Isso vai ficar ômega ao quadrado x ao cubo sobre 3 vezes 2 vezes g. Tá legal, pessoal? De 0 até a, mais a constante c vezes a integral de dx é x, também calculado de 0 até a. Isso é igual a 0. Então ali vai ficar ômega ao quadrado vezes a elevado ao cubo dividido por 6 vezes g. E isso é igual a menos c vezes essa integral aqui de x, né? Calculando x entre a e 0, vai ficar a. Então, menos c vezes a. Portanto, a minha constante c ela é igual a menos, passando o a dividindo, ômega ao quadrado, a ao quadrado sobre 6 vezes g. E aí, então, eu tenho a minha expressão de y, que é ômega ao quadrado, x ao quadrado sobre 2g, menos ômega ao quadrado, a ao quadrado, sobre 6g. Tá bom, pessoal? Nós podemos deixar isso, né? Tudo sob o mesmo denominador 6g. Então, ômega ao quadrado sobre 6g, tá bom? Que multiplica, aí aqui a gente fica com 3x ao quadrado menos a ao quadrado. Tá legal? Posso escrever aí a equação da minha parábola dessa forma aqui. Tá legal? Muito bem, olha só que relação bonitinha. Isso aí, de fato, é a equação de uma trajetória parabólica. Então, a superfície de um líquido em rotação, de fato, ela é parabólica. E se a gente chamar essa distância aqui, né, do meio do recipiente até a extremidade de A, ela é dada por esta fórmula que aqui está. Ômega ao quadrado sobre 6g vezes 3x ao quadrado menos a ao quadrado. Tá bom, pessoal? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula.